A noite ontem foi tão ruim que até a coletiva do Jardim foi ruim. Ele foi muito infeliz. Olha a média de público que o Cruzeiro tem em 2025. Olha quantos jogos com o Mineirão completamente lotado. Olha, então isso é uma transferência de responsabilidade. O time foi mal, tem que assumir. A culpa não é da torcida. A torcida do Cruzeiro deu um show ontem. 60 mil torcedores, 60 né? mil. Pô, Leonardo Jardim, a culpa é de qualquer um, menos da torcida. Chamar o torcedor pra ir à toca não é problema algum, cara. E acho que o torcedor mas não é poderia isso, ter Thiago. ido. Não, Às ele vezes não foi está chamando, negociação. não. Ele não chamou, falou não. que sentiu Ele falta. reclamou que o torcedor não Tudo foi. bem, cara, do jogo. Você Não, acha não, ruim não. isso? Não é do sabia. jogo, não, Cara, Thiago. Não é do jogo, não. Por favor. Cara, não tem que se doer com isso. Por Ó, favor. O futebol hoje tá muito mimizento. Por favor. Quando o cara pede pro cara ir fazer uma festa, vocês acham ruim. Por Thiago, favor. mas teve Não a é festa isso. ontem, A Thiago. festa Eles queriam que aconteceu. ele queria que fosse o torcedor estendida do Cruzeiro ao fez uma CT. tremenda festa. Mas a postura do Cruzeiro em campo foi uma postura bunda mole. O Cruzeiro não conseguiu ver o futebol em campo porque o Corinthians amarrou o Cruzeiro. Eu até achei que o Corinthians fosse pro Mineirão para amarrar, mas amarrou tanto que conseguiu achar um gol e hoje é favorito para passar para a final. O que faltou foi agressividade, que ele mesmo cita, a rotação abaixo que o Lucas Silva falou na zona mista. Quando ele diz também que o Cruzeiro melhorou no segundo tempo, o Cruzeiro não melhorou no segundo tempo. O Cruzeiro foi vítima daquilo que fez com muitos adversários no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi bunda mole. O Cruzeiro foi bunda mole. O Cruzeiro não teve postura. Para quem viu o Cruzeiro mostrar o que a gente viu a temporada inteira, o Cruzeiro ontem ramelou para o Corinthians. E eu não consigo acreditar que no jogo de volta o Cruzeiro vai jogar tão mal quanto jogou ontem. Por isso eu disse agora no jogo aberto, bom, primeiro que eu destaquei com veemência no jogo aberto, que não interessa se o árbitro não viu, se o VAR não viu. O gol do Corinthians foi irregular. Ponto. Ah, mas a câmera... Cara, como é que alguém que está atrás do gol pode ter uma imagem que toda a tecnologia e todo o gasto que é colocado para dar essa condição, por que o principal interessado não tem essa imagem, né? Então, eu falei disso, mas vamos voltar a falar do Cruzeiro. O Cruzeiro ramelou. O Cruzeiro foi um time sem postura. Ontem na coletiva, o Léo Jardim, aliás, a coletiva do Jardim ontem, hein? Nossa, a coletiva do Jardim, desde o início, ensina tanto, né? Todas as coletivas, se você fizer um compilado em cada coletiva do Jardim, exceto a de ontem, você aprendeu alguma coisa. Mas ontem ele foi muito infeliz na coletiva dele, mas mal. Ele explicou muito pouco, mas um ponto que eu concordo com ele na coletiva de ontem é o ponto quando ele destaca que faltou atitude. Ele fala disso em todas as coletivas. Quem acha que futebol se explica só com formatação tática, tá errado. Tá errado. Então, se não tiver postura, e ontem o Cruzeiro não teve, o Cruzeiro foi engolido nos primeiros minutos pelo Corinthians, numa postura inadmissível. Não teve pressão, 60 mil pessoas, mais de 60 mil torcedores no estádio. O Cruzeiro é mais time, tem mais elenco, é mais organizado, tem melhor estrutura, tudo em ordem. Qual a explicação para o Cruzeiro jogar o que jogou ontem? Então só me faz acreditar que na volta, o Cruzeiro não consiga jogar um futebol medíocre como jogou ontem. E por isso perdeu o jogo, perdeu por um gol irregular. Ponto, o árbitro não viu, o VAR não viu, ninguém reclamou, isso apareceu depois. Ok. Mas a postura do Cruzeiro em campo foi uma postura bunda mole. O Cruzeiro não conseguiu ver o futebol em campo porque o Corinthians amarrou o Cruzeiro. Eu até achei que o Corinthians fosse pro Mineirão para amarrar, mas amarrou tanto que conseguiu achar um gol e hoje é favorito para passar para a final. Então eu só posso acreditar que na volta o Cruzeiro vai mostrar mais bola para pelo menos ganhar o jogo, mesmo que seja num placar mínimo, para tentar levar para os pênaltis e aí tentar a sorte nos pênaltis na pior das hipóteses. Porque tem condição de chegar lá e vencer o Corinthians. E quando eu cheguei aqui hoje no estúdio, tem corintiano aqui que mesmo com a vitória tá com medo do jogo de volta, para deixar bem claro. Mas tem que estar com medo mesmo, tem que entender o tamanho do Cruzeiro e a potência desse time. A gente já viu várias oportunidades aí, o Cruzeiro jogando fora de casa e fazendo grandes partidas. Eu lembrei no início do programa, HG, até o jogo contra o Fluminense, que é um jogo exemplar.
O Fluminense vinha de uma ótima Copa do Mundo de clubes e o Cruzeiro era despedida do Arias, então com todo um contexto no Maracanã. Maracanã cheio naquele dia, tinha mais de 50 mil torcedores do Fluminense e a equipe do Cruzeiro foi lá e venceu por 2-0. É mais ou menos embasar por cima disso, assim, o Cruzeiro focar no que ele já conseguiu fazer na atual temporada, HG? É o que faz acreditar, Eltinho. Eu não consigo primeiro entender que não possa ter sido um problema de comportamento mesmo, que tem relação com o aspecto anímico, mas eu só não consigo entender por quê. Eu só não consigo entender por quê. Por que jogou tão mal? Por que não teve atitude? Por que o Cruzeiro não conseguiu, durante todo o tempo de jogo, não conseguiu imprimir 10 minutos de controle absoluto do jogo? Então, eu não consigo olhar para tudo isso que aconteceu ontem e olhar para tudo aquilo que aconteceu até o jogo de ontem e falar, gente, não tem como você apagar do jogo do São Paulo no Morumbi, né, da grande mudança para cá, apagar tudo que o Cruzeiro fez e acreditar que a referência que nós vamos ter nessa reta final de temporada é a referência do jogo de ontem. Não posso acreditar nisso. Pô, mas a torcida do Cruzeiro colocou quarta-feira, 9h30 da noite, 60 mil torcedores no estádio, fez rua de fogo, fez uma festa tremenda, jogadores vivendo um momento super especial. E eu acho que... Leonardo Jardim, você sabe o tanto que eu te admiro. Guilherme, não cabia ali. A noite ontem foi tão ruim que até a coletiva do Jardim foi ruim. Ele foi muito infeliz. Olha a média de público que o Cruzeiro tem em 2025. Olha quantos jogos com o Mineirão completamente lotado. Olha nessa Copa do Brasil, o clássico contra o Atlético, o jogo de ontem. Campeonato Brasileiro aí, quando o Cruzeiro jogou para menos, foi para 30, 35. Calma. O apoio nunca faltou. Para o torcedor ir na toca, o Valu até trouxe essa informação no Band News na área, precisa de um alinhamento com a diretoria para que o torcedor tenha acesso ao centro de treinamento. Não funciona assim da noite para o dia. Então isso é uma transferência de responsabilidade. O time foi mal, tem que assumir, a culpa não é da torcida. A torcida do Cruzeiro deu um show ontem, 60 mil torcedores, 60 né? mil. Pô, Leonardo Jardim, a culpa... é de qualquer um, menos da torcida. Não, mas você tá jogando Não, peraí. Não, Thiago. senhor. Não tô jogando Você essa acha que galera, não. cabia? Não acho que... Thiago, Peraí. você acha que cabia? Vamos lá. Não acho que isso tenha sido o fator determinante na partida de ontem. O Cruzeiro fez uma péssima partida. Uma péssima atuação do Cruzeiro. Mas eu não vejo problema nenhum quando o Jardim pede ao torcedor para que ele vá ao centro de treinamento fazer aquela rua que já fizeram várias vezes. Mas Thiago, essa rua no Mineirão, a rua Thiago. foi feita no Mineirão. Mas, cara, ele Thiago, foi feita a rua de fogo no Mineirão. Mas o que ele falou eu senti falta porque eu achei que motivaria o time. Mas peraí, precisa disso pra motivar o time pra jogar uma semifinal? Uma semifinal? Uma semifinal com o de estádio título. lotado. Precisa disso? Cara, não, peraí. Isso aí, desculpa, vocês são mas inteligentes. Vocês são Não. inteligentes. Eu O tô Jardim foi esperto quando ele fala isso na coletiva. Esperto? Mas o ponto pra mim Por quê, Thiago? O ponto pra mim é o Jardim chamar o torcedor pra ir à toca não é problema algum, cara. E acho que o torcedor mas não é poderia isso, ter Thiago. ido. Não, ele não tá chamando, não. Ele não chamou, não. Ele reclamou que o torcedor não Tudo foi. bem, cara, do jogo. Você acha Não ruim isso? Não é do sabia. jogo, não, Thiago. Não é do jogo, não. Por favor. Cara, não tem que se doer com isso. Por Ó, favor. O futebol hoje tá muito mimizento. Por favor. Quando o cara pede pro cara ir fazer uma festa, vocês acham ruim. Por Thiago, favor. mas teve a Não é festa isso. ontem, A Thiago. festa Eles queriam que aconteceu. ele queria que fosse o torcedor estendida do Cruzeiro ao fez uma CT. tremenda festa. Valu, com a sua Mas ninguém coerência, tá o que questionando você isso, acha, Valu? Eltinho. Eu não tô questionando isso e o Jardim não questionou isso. Peraí. Mas nem o Jardim nem eu balanço questionando aí, isso. Valu, vem com nós dois. O Leonardo Jardim tá buscando faltou a torcida ir à Toca da Raposa. Faltou o Ele sentiu time falta. jogar, isso que Faltou faltou. o time jogar, o valor Mas do ele também socorro, pelo concordou amor com de Deus. isso, cara. Ele também concordou com isso. Elton, assim, quando eu ouço uma entrevista coletiva de qualquer jogo, eu espero elementos relacionados à partida. Independente do time ganhar, vencer, empatar, eu acho que esse elemento não tem absolutamente nada a ver com o jogo. É só essa a minha opinião. Eu acho que esse elemento não é um elemento que deixou de estar presente para que acontecesse algo na partida. O que faltou foi agressividade, que ele mesmo cita, a rotação abaixo que o Lucas Silva falou na zona mista. Quando ele diz também que o Cruzeiro melhorou no segundo tempo, o Cruzeiro não melhorou no segundo tempo. O Cruzeiro foi vítima daquilo que fez com muitos adversários no Campeonato Brasileiro.
Você faz a vantagem e controla a partida.